Muito bem. Então, pessoal, nós estamos gravando aqui, só para deixar a mensagem para quem vai entrar no vídeo depois. Teve uma queda aqui no Zoom, teve um problema de travamento, então eu estou voltando a gravação. E a gente estava falando exatamente este tópico aqui, o último item, da diferença entre o gerenciamento, aquilo que distingue a produção agrícola, de uma atividade agrícola, de uma atividade não agrícola, embora nós estejamos falando de produtos, digamos, naturais. Então, quando a gente vai vender esse peixe, por exemplo, eu tenho duas opções. Ou eu vou pegar esse peixe que o meu primo vende, por exemplo, e ele tem autorização, ele controla, ele vê o crescimento do animal, veja, ele está controlando essa transformação biológica. Então, isso é uma atividade agrícola. Tá? Agora, eu pego lá o Edu, aí, o Thiago, aí, os rapazes aí, né? Os caras falam, vamos pescar. Bom, aí tem muita gente que faz isso. O cara pega o barco, sai, vai lá, vai Mato Grosso, tal, para o mar. Tem gente que vai para o mar toda semana. Então, vamos pegar. Quando você vai na praia, você tem aquele cara que pega a canoa ali de manhã, aquele caiçara, ele vai para o mar, joga a rede, volta e vende o peixe. O cara vive disso. Tá? Perceberam a diferença? Isso não é uma atividade agrícola. Por quê? Porque ele não tem controle do que ele pega ou do que ele não pega. Ele não tem controle do crescimento, da qualidade. Então, do ponto de vista contábil, o tratamento é bem diferente, tá? Não dá para falar que é a mesma coisa ou que a gente considera da mesma forma. Não dá. Simplesmente não dá. Tá? Então, essa é a diferença entre esses dois pontos aqui. É o gerenciamento, tá? É isso que faz diferença aí, ó. Outra coisa é a mensuração dessa mudança. Então, se eu sou pescador, vou lá, pego aquele peixe direto no mar, eu não mensuro a mudança, eu não sei o que está acontecendo. Tá? Ó, a mudança na qualidade, por exemplo, o mérito genérico, densidade, amadurecimento, nível de gordura, conteúdo proteico, resistência da fibra, tudo isso, ó, ou quantidade. Por exemplo, descendência, peso, metros cúbicos, comprimento, diâmetro da fibra, tal, ó, causada pela transformação biológica ou colheita, é mensurada e monitorada como uma função rotineira de gerenciamento. Gente, a gente pega essa questão aqui de gordura, por exemplo, ele fala aqui gordura, no nível de gordura. Isso muda bastante. Então, se a gente for pegar, eu não sei aí quem gosta de comida japonesa, se você gosta de comida japonesa, lá o Edu gosta, né? Outras pessoas aí eu sei que gostam também. Aí você tem o quê? Você tem a seguinte situação, ó. Você tem salmão. Então, o Edu gosta aí, né? Você gosta, né, Edu? De salmão? Tá bom. Você acha que esse salmão que você come é um salmão saudável, ele faz bem para a saúde ou não? Vixe, professor, aí já não sei, meu. Eu já ouvi falar que aquelas fibras brancas lá é gordura. Mas para mim faz bem. Faz bem. Faz bem. Quem mais, pessoal, acha que faz bem aí? Lá vem, meu. Oi? Lá vem estragar meu jato, hein, meu? Eu acho que faz bem também. Para mim também faz bem, Edu. Como tranquilo. Faz bem, né? Bom, o que acontece, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, é que esse peixe que a gente está acostumado muitas vezes a comer aí, esse salmão, ele não é um salmão, ele é um salmão criado em cativeiro, certo? É um salmão criado em cativeiro, vocês concordam? Muito bem. Então, se ele é criado em cativeiro... Tem sequestrador de salmão, é isso? Ele é o quê? Tem sequestrador de salmão? Como assim, sequestrador de salmão? Ué, se o peixe está em cativeiro? Ah, é verdade, é isso aí, é verdade. É verdade, essa foi boa. Ele é criado lá. Gostei dessa daí, viu? Vou falar lá para o meu primo. O salmão, a gente tem o seguinte: ele fica preso lá, ele fica confinado no cativeiro. E aí, quando ele está no cativeiro, Alex, a gente tem que dar comida, não tem que dar comida? O problema é que muitas vezes, e na maioria das vezes, a comida que é dada para esse salmão é a ração própria para o peixe, só que é ultraprocessada. E aí o que acontece? Você está comendo um salmão
que porque vai falar, não, salmão é bom porque é natural. Não é igual o lanche do McDonald's, porque o lanche do McDonald's é ultraprocessado. Só que o alimento que esse salmão come é ultraprocessado, consequentemente está comendo comida ultraprocessada. É o salmão que está comendo o McDonald's, então. Exatamente, e a gente comendo salmão. Puta então, que eu pariu. Você pode reparar, se você for no mercado, Edu, na hora que você for no mercado e você vê lá o salmão, você pergunta para o cara, você vai ver que tem salmão de 2 preços diferentes. Você tem o salmão do mar e o salmão que fica confinado. Você já viu isso? Ele não só é diferente, o preço é diferente, porque a carne do salmão que não é do mar, por exemplo, ele não é bom, por exemplo, para fazer sushi sashimi, não é mais adequado, porque a fibra dele, né, a fibra do peixe, não é realmente a melhor. Agora, aí tem um outro detalhe, o salmão é só o que tem, se eu não me engano, no norte do Oceano Pacífico, uma coisa assim. Fora disso, pessoal, a maioria, pelo menos o que a gente come no Brasil aqui, a maioria é salmão que come comida processada, tá? Então, quando você vai ver isso, eu falo porque eu já tive restaurante japonês e pesquisei bastante na época. Então, quando você vai ver isso, o nível de gordura aqui e a própria fibra do salmão é diferente para os 2 tipos de salmão, tá? É totalmente diferente. Então, a gente tem que mensurar essa mudança. Se eu consigo fazer isso, veja só, né? Eu acho legal isso aqui, porque quando a gente fala de atividade agrícola, então, primeiro, eu consigo... eu vejo o que os animais, digamos assim, as atividades, eles têm essa capacidade de mudança, eu gerencio essa mudança, certo? E automaticamente eu mensuro. Então, para que eu tenha uma atividade agrícola aplicável a essa norma, eu preciso gerenciar e conseguir mudar essa mudança. Desculpa, mudar não, mensurar essa mudança. Por que essa mensuração é importante, gente? Porque é a partir dali que eu vou começar a medir, eu vou medindo o meu valor justo, certo? Esse é o fato que a gente tem. Então, a transformação biológica, ela resulta aí, primeiro, a mudança de ativos, tá? Por meio de crescimento. Então, essa claro que à medida que eu estou gerenciando esses ativos biológicos, à medida que eu estou mudando, alterando esses ativos biológicos, eu estou gerenciando. Isso vem pelo crescimento, aumento em quantidade ou melhora na qualidade do animal ou planta. Tá? Alguém já foi aí numa criação de peixe, pessoal? É muito legal. Quando você vai, você vê assim uns tanques. Assim, eu fui em Campos do Jordão, criação de truta, faz bastante tempo. Aí Professor, tem Oi. Eu vi uma dessas esses dias na televisão, aí tem uns tanques de, sei lá, 5 quilos, tal, e o último tanque lá, peixe de 100 e poucos quilos. Exato. Louco. Porque, assim, por esses aí, eles têm vários tanques, assim, um do lado do outro, né? E aí, então, isso é o quê, Edu? Exatamente o gerenciamento da mudança, porque você coloca lá os peixinhos, não sei o quê, tal, depois eles vão crescendo. Quando chega um certo tempo, que eles já estão numa certa... digamos, idade, né? Aí estão falando de peso, de tamanho, dependendo do que a gente está falando, ele muda de tanque e vai mudando de tanque justamente porque ele está gerenciando essa mudança. Isso faz parte do gerenciamento. Assim, hein, professor? É tipo uma caixa d'água com mais de 100 peixes, mano. Exatamente. Exatamente. Faz bastante diferença. Agora, qual a finalidade desse peixe? Então, enquanto ele está lá sendo... Vamos dizer assim, você está crescendo ele é teoricamente ativo biológico. A partir do momento que ele está lá pronto para você vender, aí ele vai ser produto agrícola. Então, veja a dificuldade, né, para a gente que não está nesse ramo, qual é o momento de corte que eu vou deixar que esse peixe vai deixar de ser ativo biológico e vai passar a ser estoque, né, produto agrícola, né? Então, isso aqui faz um pouquinho de diferença. Outra coisa é a degeneração. Oi? Como que porque quando a gente vai para estoque, todo o custo ali de produção, quando já está no estoque, então já acabou o meu momento de produção, né? Então, isso. Então ele já está pronto para venda. Então, quando ele é um ativo biológico, ele está lá no meu ativo, então todo o gasto que eu vou tendo ali para deixar ele em ponto de venda, né? Isso. Ponto final, então vai sendo ativado para compor o custo. Isso. É isso que eu estava pensando. Falei assim, pô, que você falou do custo, porque assim, tem um custo para eu saber
com exames ali, pesquisas, sei lá, de Então, questão do nível de gordura. Isso Eu estava pensando. Essas coisas que faz... fazem diferença, Alex. Essas coisas fazem diferença, porque é assim, vamos supor, você tem vamos pegar uma plantação. Você tem uma plantação e na plantação você vai ter o gasto lá com adubo, esse tipo de coisa. Então, isso aí ele vai compondo o custo. Tem uma determinada etapa, ele compõe o custo da planta portadora na hora da aquisição, você vai fazer parte da planta portadora, e depois ele vai compor o custo daquele valor, porque aí você tem o custo e o valor justo, né? Então você teria que apurar o custo que você gasta, e aí você tem uma diferença no valor justo, que seria a diferença entre o que você apurou de custo até onde chegou no valor justo. Então, mas tem determinadas coisas que a gente vai considerar, ou deveria considerar, como valor justo mesmo. Ou melhor, desculpa, como custo, acrescentando o valor justo, ou diminuindo, né? Porque às vezes você tem um custo em determinado produto, tá? Digamos assim, mas o valor justo diminuiu. Então, isso pode acontecer também. Ou seja, e aí, nesse momento, você poderia gerar um ganho ou gerar uma perda digamos assim, nessa etapa aí de apuração de custo com o valor justo. E assim, para a gente que não está nesse dia a dia, sendo bem sincero, Alex, é difícil a gente medir, tá? A gente saber exatamente isso. Porque, por exemplo, se eu pego, todos aparecendo aí, né? Se eu pego sei lá, estamos falando aqui de uma vaca, por exemplo, e ela é uma vaca para corte. Tá? Então, quando eu compro, enquanto ela está lá crescendo, se desenvolvendo, eu tenho todo o custo de desenvolvimento disso, tá? Além do valor justo. Então, eu preciso mensurando esse custo para depois saber o custo exato na hora de transferir isso para o meu estoque, na hora que você for abater o animal. Precisa ter um controle à parte disso. Tá? Eu tenho um material aqui, gente, que bem interessante, inclusive, sobre isso, que depois eu vou disponibilizar para vocês. Lá no nosso site, nessa matéria aqui, eu vou colocar lá material de apoio, tá? Eu vou postar essa semana, vou até anotar aqui para eu não esquecer, e posto essa semana para a gente poder, para vocês terem, digamos assim, uma visualização desse custo, Alex, de contabilização, de registro desse valor, para a gente ter uma ideia melhor sobre como fazer. Então, eu vou postar lá no site, tá, pessoal? Onde vocês pegaram esses slides lá, não? Não sei se alguém pegou. Oi? No WhatsApp, né? No WhatsApp. Tá bom, mas ele tá lá no site, tá, gente? Se vocês entrarem lá no curso, tem lá a disciplina, eu estou seguindo lá, ele tem esse material lá também. Então, eu vou postar ele lá, tá? Junto com aquela. Então, vai ter o slide, vai ter o link para esse vídeo depois e vai ter esse outro material que eu vou postar para vocês. Até vou anotar aqui, ó, né? Postar, porque eu tenho um material que ele mostra a contabilização, é bem legal. Beleza. Mas a gente tem que ir sim controlando todos esses custos, viu, Alex? Porque você tem ração, você tem vacina, você tem veterinário, você tem gasto com alimentação, você tem uma série de coisas, tá? Então, professor, até a questão de vermicida, essas coisas. Sim, tudo isso. Aquelas os defensores, né, para combater as pragas. Exatamente. Então, tudo isso vai compondo o custo, tá? Tudo isso vai compondo o custo. E você tem que ter controle. Mas se você pega grandes fazendas, vamos falar assim, o pessoal tem isso controlado direitinho, tá? Outras fazendas, o pessoal não tem controle nenhum. Vou falar para vocês uma coisa que eu ouvi. Agora é de drone, né, professor? Dependendo. É, né? Drone que eles estão fazendo não é mais avião. Exatamente. Que é mais barato também, né? Você compra o drone, né? Você não precisa alugar um avião. Isso aí que o Edu está falando, até vi uma reportagem que aí você acaba aplicando o defensor na área que necessita, não na Exatamente. Não geral. E tem um outro detalhe, né? Legal, que é assim, você você barateia, tal, não sei o quê, ele é mais direto, é mais objetivo. Puxa vida, até esqueci o que eu ia falar.
Esqueci o que eu ia falar, ia fazer um comentário aí. Bom, voltando. Mas assim, tudo que a gente tem em termos desses gastos, Alex, eles vão compondo o custo ao longo do tempo, tá? Porque tem várias coisas, tem vários itens. Por exemplo, elas estão falando de plantas de criação de peixe. Você tem que ter o tratamento na água também, você tem que ter produtos que você coloca lá na água, tal. Ah, lembrei o que eu ia falar, desculpa. O que eu ia falar é o seguinte: quando eu estava um tempo atrás, eu comentei com vocês no início da aula, a gente estava mexendo lá nessa coisa de um cliente aí, um cara que tem um software, ele queria que nós fizéssemos, digamos, a parte contábil do software, e aí o negócio não foi para frente. Não foi para frente por quê? É um software bem famoso, pessoal, aqui no Brasil, eu não lembro o nome agora, mas é um software de gestão de empresas de fazendas, tal. É um software de gestão. E esse software é usado em grandes fazendas. Só que é o seguinte, o que o cidadão queria que nós fizéssemos na parceria? Ele queria que nós desenvolvêssemos a parte contábil do software, tá? A parte contábil que ele tinha dentro do software dele de gestão, dentro do software de análise, tá? E o que significa isso? Bom, estava fazendo a contabilidade ao contrário, você parte do processo de tomada de decisão para chegar no lançamento contábil. E eu fui contra, eu falei, pera um pouquinho, isso não funciona assim. A gente primeiro precisa fazer a contabilidade, você precisa gerar os dados, você vai ter que gerar as informações para daí você entrar com os processos de análise. Como é que eu vou pegar os resultados de análise e gerar os lançamentos contábeis? Dá para fazer isso, pessoal? Vocês acham que dá para fazer, não? Não dá, né? Você não faz... primeiro você faz contabilidade, depois você faz análise, não o contrário. Bom, enfim, aí acabou não caminhando, porque eu ia ter que me responsabilizar por isso. Falei, não vou, isso não vai acontecer, eu não vou me responsabilizar por uma coisa que eu sei que não dá para fazer, tá? E aí o seguinte, ele falou assim, uma das pessoas que estavam na negociação falou assim, olha, a gente faz esse software aí, mas olha como pensa o fazendeiro hoje no Brasil, em geral. Ele falou assim, no geral, o pensamento do cidadão é assim, ninguém controla essa questão aí de fazenda, de nada disso, não tem muito controle, tá? Então, o cara falou assim, como é que você faz a contabilidade? Ele falou, na prática eu acabo não fazendo nada disso, porque chega lá no final, a gente faz lá, dá um jeito lá na contabilidade, entrega lá e tudo bem. O mais importante é a gente gerenciar o processo. Então, ter lá o software de gestão, de análise, e não necessariamente a contabilização. Eu não sei o quanto disso é verdade e não sei o quanto disso realmente, digamos assim, seria em tese verdadeiro. Mas eu não deixo de acreditar que tem muita gente que não está nem um pouco preocupado com a contabilização e só quer saber dos resultados de análise. Tenho certeza que tem de oportunidade aí, professor. Oi? O que tem de oportunidade, então, né? Exatamente. Pessoal, nessa área aqui de agronegócio tem muita oportunidade. Então, vamos imaginar assim. O Edu está cansado de São Paulo, não quer mais saber aqui de morar aqui na cidade, poluição, perigoso, tal. Vou mudar para o campo. Vai para o interior, quando eu digo campo, assim, para uma cidade do interior, se especializa nessa questão de contabilização de ativo biológico, meu amigo. Você vai morar numa cidade do interior, qualidade de vida boa, pega lá a contabilidade de umas fazendas, meu amigo, você vai ficar bem tranquilo, né? Eu conheci um rapaz que fazia isso aí, trabalhou um contador aqui na empresa, e aposentado hoje, ele fazia contabilidade de agronegócio, lá no Mato Grosso. Então, ele ia para São Paulo com muito custo, viu? Que não queria sair de lá, não. Exatamente, Alex. Esse rapaz que estava vendo essa parceria com a gente, o que ele fez? Ele fez uma viagem lá para o Mato Grosso, conversou com bastante fazendeiro, tal, porque a ideia era pegar esse software e atrelar, né? Eu fazia parte do processo, eu não era o intermediário, né? Ou a pessoa que estava... Eu ia pensar no software, se desse certo. Mas aí, do jeito que o cara queria, não dava muito bem, não. Mas ele fez justamente o que você está falando. Então, esse rapaz, ele foi lá para o Mato Grosso, foi atrás de fazendeiro, conversou, tal, não sei o quê.
E tem muita gente que precisa, tá? O que ele veio falando aqui para mim depois, ele falou assim, porque ele foi meu aluno, ele é advogado, ele é contador também, mas foi meu aluno na graduação em contábeis, que era a segunda dele. Ele falou assim, professor, é impressionante. Ele falou assim que lá no Mato Grosso o pessoal reclama porque não tem contador especializado, não tem cara bom para fazer esse tipo de contabilização, esse tipo de registro. Então, isso aqui que a gente está falando, isso aqui que a gente está vendo, não deixa de ser uma oportunidade, certo? Porque a gente sempre fica muito preocupado em trabalhar aqui na cidade, enfim, trabalhar aí com grandes empresas, multinacionais, fazer isso, fazer aquilo, e às vezes o que a gente está, digamos assim, onde teria uma oportunidade está mais próximo do que a gente imagina. Muito comum isso daí, né? E a gente acaba, às vezes, não prestando atenção. Bom, então voltando aqui à transformação. Então essas mudanças é pelo crescimento, pela própria degeneração, que é redução ou deterioração na qualidade do animal ou da planta, isso acontece naturalmente, e a procriação, né, que é a geração adicional de animais ou plantas. Então imagina que você tem uma quantidade enorme de cabeça de gados, então essa procriação acontece bastante. Galinha, como eu falei para vocês, então uma coisa impressionante, tá? Produção de produtos agrícolas, e aí a gente tem o látex, folha de chá, lã, leite, frutas e uma série de outras coisas, tá? Isso então são essas transformações que a gente tem. Agora, ó, então ele fala aqui, ó, reconhecimento e mensuração. Então como é que a gente reconhece, como é que a gente mensura esse ativo biológico? Ó, ela tem que reconhecer quando e somente quando. Então, primeiro, o reconhecimento é o registro. E que está escrito aqui é igual para o ativo imobilizado, para o permanente lá, né, para o investimento, tudo. É sempre a mesma coisa. Ele diz assim, ó, ativo deve ser reconhecido somente quando, primeiro, a entidade controla o ativo como resultado de eventos passados. Então é o controle, você tem que ter controle. For provável que os benefícios econômicos atrelados que vão surgir desse ativo vão fluir para a entidade. Se eles fluírem para um terceiro, então não é meu ativo, é ativo do terceiro. E por último, veja que aqui ele tem um item a mais do imobilizado, por exemplo, que é o valor justo ou custo puder ser mensurado confiavelmente. Lá normalmente no ativo ele fala custo, né? Aqui ele fala valor justo ou custo. Por quê? Porque a gente vai ver que inicialmente é valor justo. Eu só vou para o custo se eu não conseguir mensurar valor justo. No imobilizado, basicamente, é o contrário, eu vou pelo custo. Se eu não conseguir o custo, aí eu tento apurar o valor justo. Tá? Aqui não, aqui ele vai basicamente pensar no valor justo aí. Tá? Ó, então, em atividade agrícola, o controle, ou seja, por que ele está falando isso? Ó, ele fala que controle e benefício econômico. Porque aqui ele diz, ó, quem controla o ativo, e aqui, então, deixa eu só até marcar aqui, ó, esse item A, ele fala, ele fala aqui, então, a quem controla o ativo, certo? E aqui ele fala a probabilidade dos benefícios econômicos. Depois ele vai falar do valor justo. Então, aqui ele fala o controle. Então, como é que eu sei se eu tenho controle? Ele pode ser evidenciado, por exemplo, pela propriedade legal do gado, sua marcação no momento da aquisição, nascimento, época de desmama, né? Então, de alguma maneira, a gente precisa saber como eu vou comprovar esse controle. Tá? Vejam que quando nasce um bezerro, normalmente, a gente vê muito isso em filme americano, né? O cara vai lá e ele pega e marca, mas tem no Brasil também. Ele marca o boi, né, com aquele ferro quente e tal, ele vai lá e fica a marca daquela fazenda, daquele proprietário no boi. Ali ele está falando que aqui, ó, esse boi é meu, né? A gente tem isso. Enfim, hoje, pessoal, com os grandes rebanhos, tal, dependendo, o pessoal usa chip, tem muita gente que usa chip, né? Então eles estão chipando os animais, dependendo do tipo de animal aí, porque aí você consegue não só saber onde está aquele animal, tá? Vamos supor, roubaram o meu gado, beleza. Então você sabe onde ele está, você consegue achar. Por satélite você acha o bichinho. E você consegue também fazer inventário. Tá? Então imagina, você tem 10, 15 mil cabeças de gado, como é que você conta isso aí? Né? Eu sei um caso de um auditor, uma vez, estavam fazendo inventário, e aí você tinha 2 pastos, né? Você tinha uma porteira que passava de um pasto para o outro,
Então, o gado estava num pasto, ele ia passando para o outro, e ali o cidadão ia contando, né? Ia com aquele contadorzinho, então imagina, o dia inteiro fazendo isso, só que um dos auditores ou alguém lá tinha os pastos têm ligação, tem aquela ligação que estava passando os animais e na parte de trás tinha uma outra ligação. O gado passava de um pasto para o outro, o cara contava e depois ele ia pelo outro portão, passava no outro portão e entrava de novo no pasto e o animal foi contado 2 vezes. Então tiveram que refazer o inventário. E isso, pessoal, é controle. A gente tem que evidenciar controle. E outra coisa, os benefícios, tá? Então, eles são normalmente determinados pela mensuração dos atributos físicos significativos. Quando a gente está falando, lógico que quando eu estou falando de uma mercadoria que eu estou vendendo, o benefício ele vai surgir no momento que eu vendo. Agora, quando eu estou falando de numa atividade agrícola, esse benefício ele vai surgindo aos poucos, à medida que esse animal vai se desenvolvendo, à medida em que ele vai ganhando peso, certo? Por quê? Porque como eu vou mensurar pelo valor justo, eu já vou reconhecendo esse ganho, ou perda, tá? Esse ganho ou perda. Embora isso não é tributado, ele vai ser tributado no momento da realização. Então, até lá, a gente tem essa apuração aí para gerar ou para mensurar esses benefícios, tá? Bom, olha só, então a mensuração aqui do ativo biológico, como eu já tinha falado, ele é pelo valor justo menos a despesa de venda. Ó, gente, aqui é bem interessante, ó. O ativo biológico ele é mensurado pelo valor justo, tá? Menos despesas de venda, ó, no momento do reconhecimento inicial. Então, no momento da aquisição, tá? E depois, ó, e no final de cada período de competência. Bom, o que significa isso? Que quando eu compro um ativo biológico, naquele momento eu já tenho que medir o valor justo, no momento da aquisição. Então, eu comprei, ali eu já tenho que mensurar o valor justo. E essa mensuração pode gerar um ganho ou não, ou uma perda. Então, vamos supor que você comprou um animal, sei lá, por 10 mil reais, tá? É o que você está pagando no animal, 10 mil reais. Ele vai ser considerado ativo biológico. E aí, o valor justo dele é 8 mil reais. Como é que é o seu valor justo? Bom, é o valor que um está disposto a pagar, tal, é o que você pagaria se você estivesse comprando aquele mesmo animal. Por exemplo, no caso de, principalmente boi, se eu não me engano, você tem cotação, você tem a bolsa que ele vai te dar ele te dá a cotação do boi pela arroba, né? Pelo peso, pela raça, né? Pela idade, tudo isso. Então, vamos supor que você apurou, você tem o input número 1 do valor justo, você apurou que é 8 mil reais o valor justo, mas você está pagando 10. Então, veja, como é que eu vou contabilizar isso? Eu vou debitar ativo biológico 8 mil reais, vou creditar caixa 10 mil reais e perda na aquisição de ativo biológico, né? Tem uma perda de início de 2 mil reais. Perceberam, pessoal? Eu já reconheço uma perda logo de cara. E às vezes é o oposto. Então, às vezes vamos supor que o valor justo é 10 e eu estou pagando 8. Então, eu vou lançar no meu ativo biológico 10, vou sair do meu caixa 8 e vou ter uma receita de 2. Eu tenho um ganho. Então, isso já acontece diferentemente de outros ativos, tá? Porque de outros ativos, a gente pode mensurar posteriormente com o valor justo e nessa análise posterior pode ter um ganho ou uma perda. Isso posterior. Agora, na aquisição, basicamente, a gente tem isso aqui no ativo biológico, tá? Ó, o produto agrícola, então, que foi colhido de ativos biológicos da entidade deve ser mensurado ao valor justo, menos as despesas de vendas, no momento da colheita. Gente, esse ponto aqui é fundamental, tá? É mais ou menos o que o Alex perguntou agora há pouco. Ó, o valor assim atribuído representa o custo no momento da aplicação do pronunciamento técnico CPC 16 ou outro pronunciamento. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando assim. Então, você tem o seu ativo biológico e você tem a mensuração do valor justo ao longo do tempo. Você vai acrescentando também os custos ao longo do tempo, né? Como a gente viu lá. Então, eu tenho que colocar as coisas nos os produtos e tal, e aí depois eu vou mensurando esse valor justo. Eu vou estar apurando o meu ganho ou a minha perda, tá bom?
No momento, vamos supor que eu vou voltar no exemplo das laranjas. Então, vou vender laranja. No momento da colheita, o que eu faço? Eu preciso falar assim, ó, então nós vamos começar a colheita nesse mês, tá? Gente, é claro que nesse caso a gente não tem a mudança de valor justo de um dia para o outro, tá? Isso não acontece assim. Mas vamos lá, nós estamos no mês de junho, vamos falar assim, ó, então, nesse mês de junho nós vamos colher as laranjas, nós vamos colher todas as laranjas. Vamos colher para a gente poder produzir o nosso suco, tá bom? Então, o que eu faço? Nesse mês de junho, porque quando a gente planta, você pega um mês e vai lá fazer a plantação. Então, fala assim, nesse mês de junho, a laranja já tem um certo tamanho, ela já tem um certo peso, digamos assim, pelo tipo e tal, ela já tem uma certa idade, então o valor justo neste ponto é X. Tá? O valor justo nesse ponto é X. Beleza, isso você precisa saber. Por quê? Porque eu vou colher essa laranja e vou lançá-la como estoque, certo? Esse produto, essa laranja, ela está lançada lá no meu ativo biológico, correto? Então, eu vou debitar estoque, eu não vou creditar fornecedor, porque eu não estou comprando, eu estou pegando a minha própria produção. Então, eu debito estoque e credito o valor justo. Qual o valor que vai ser considerado como custo de aquisição desse estoque? O último valor justo que você apurou, ou seja, o valor justo lá no ativo biológico no momento da colheita. Ficou claro, gente? Esse ponto ele é bem importante, porque assim, até o Edu mandou uma mensagem, né, Edu, sobre o exame de suficiência, né? Puxa, eu acabei não respondendo, mas é assim, segunda-feira tem... É a safra anterior, no caso, professor? O último valor justo? Não, o último valor justo no momento da colheita, tá? Vamos lá, só para a gente entender melhor. O que significa isso? Vamos lá, eu não sei quanto tempo dura... deixa eu ver aqui, ó, até vou pesquisar aqui, vamos ver. Tempo de colheita da laranja. Tá? Vamos ver aqui, ó. Ó, a média, tá vendo? Ó, aqui, ó, então você plantou a laranja, estou pesquisando aqui, a média de colheita do plantio da laranja é 24 meses. Olha só que interessante, ó, isso aqui interfere também na nossa própria classificação de circulante ou não circulante, tá certo? Né? Porque se você tem uma plantação que dura em média 24 meses, como é o caso da laranja, então ó, eu estou plantando em janeiro, tá? Eu não sei qual é o melhor mês, mas estou plantando em janeiro. Então, você tem janeiro do outro mês, você vai ter janeiro do outro ano. Você plantou em janeiro de 2020, você vai ter janeiro de 2021, janeiro de 2022. É ali que você vai podar. Desculpa, você vai colher, tá? E é neste momento, Alex, é que você vai ter que medir o valor justo. Em janeiro de 2022, esse valor justo naquele momento é o que compõe o custo de aquisição do estoque. Entendeu? Não sei se ficou claro isso aí. Sim, eu vou fazer só mais uma pergunta. São 24 meses. Então, como que eu faria essa contabilização do valor justo? Porque para ele aparecer no meu balanço. Isso. Porque assim, eu vou debitar lá no meu ativo, vou acreditar o que? O resultado, então? Resultado, isso que eu ia falar, é resultado. Resultado. Você vai ter que fazer Mas aí, até então, mas ele não é um ganho, né? Porque ainda não efetivou. Então, por isso que ele não é tributado, mas o ganho você já teve. Entendeu? Então, para fins de porque teve a evolução, conforme você explicou. Exatamente. Evolução... Pode falar, desculpa, pode concluir. Não, é isso aí. Isso. Porque assim, veja, se você for pensar em essência, você teve o ganho, certo? Porque uma coisa é uma laranja, digamos assim, que você acabou de plantar, certo? E uma laranja 3 meses depois. É lógico, Alex, que a gente tem, para determinados produtos, nós temos diferentes tipos de considerações que a gente tem que levar, que a gente tem que considerar com relação aos produtos. Então, por exemplo, o caso do eucalipto, que eu sempre uso muito. O eucalipto, ele só tem valor justo. As pessoas só compram o eucalipto para qualquer finalidade depois de 6 anos. Até o 6º ano, o eucalipto não tem valor justo, não tem
comercialização, ninguém paga, ninguém está disposto a comprar, entendeu? Então, o que você faz? Você vai fazer uma estimativa de valor justo naquele momento, tá? Então, mas veja só, uma coisa, aí a gente cai de novo nessa questão da transformação, né? Do gerenciamento aí dessa transformação biológica, porque você pega essa árvore, e aí a Darlene pode nos orientar bem, a árvore vai crescendo. E à medida que ela vai crescendo, o tronco dela vai ficando mais grosso, depende da distância que você tem de uma árvore da outra, que isso no caso do eucalipto faz diferença, o tamanho, né? Então isso vai crescendo. E à medida que vai crescendo, você vai mensurando esse valor justo. Mensura na aquisição e depois você mensura a cada fechamento de balanço. Então, se o seu balanço é trimestral, então ali você deveria mensurar esse valor justo. Como é que você vai fazer isso? Vai depender do tipo de produto ou de ativo biológico que a gente está falando, entendeu? Então, no caso do eucalipto é feito assim, ele só tem no 6º ano. Então, o que normalmente as empresas fazem? Você tem o valor justo, já uma média do valor justo num eucalipto com 6 anos. Para trás, aí você traz a valor presente. Normalmente eles fazem isso. Você pega o valor justo no 6º ano, o seu não tem 6 anos ainda, mas ele está com 4 anos. Então você traz a valor presente para 2 anos para trás. Mais ou menos isso. Quando você vai fazer, por exemplo, do gado, para você medir o valor justo do gado, então você comprou, reconheceu com o valor justo. O que acontece? O gado ele tem cotação em bolsa, dependendo aí do tipo da raça, tal, não sei o quê. Então você vai, o valor justo é tanto. Então vai debitar ativo e creditar resultado. Pode ser positivo ou pode ser negativo. E aí você vai apurando, só que isso não tem tributação, você vai adicionando e excluindo no lucro real. Por quê? Justamente porque você não realizou ainda. Mas assim, você concorda que você teve um ganho efetivo? Porque uma coisa é você comprar um bezerrinho e dali 6 meses aquilo lá já virou um boi. Não tem como negar esse ganho, você concorda? Agora sim. Né? Entendi agora eu entendi a métrica, como é que é feito. Entendi. Eu estava nessa dúvida. Pô, se é valor justo, reconhece só lá no final? Não. Antes? O que você reconhece lá no final no momento do abate, é no momento, digamos assim, em que ele vai. Você tem que fazer isso a cada fechamento de balanço, mas fora do fechamento de balanço, é na transferência para o estoque. Entendeu? Entendi. Nessa transferência, você vai ter que apurar de novo esse valor justo. Então, você vai ter que fazer essa apuração mais de uma vez. Tá? Ó. Então, a mensuração do valor justo aí de ativo biológico ou produto pode ser facilitada, então, pelo agrupamento desses. Por isso que a gente fala lá de agrupamento de ativos que a gente falou lá naquele conceito inicial. Ó, conforme os atributos significativos, então reconhecidos, em que os preços estão baseados, por exemplo, idade, qualidade. Então, você tem gado, tá? Então, você tem bezerro, você tem lá boi, você tem vaca, você tem raça diferente, você tem idade diferente desses animais, pesos diferentes. Então, você precisaria separar em categorias para você poder medir o valor justo, porque nós estamos falando de uma vaca, tá? Então, aquele bezerrinho, aquele filhotinho, embora seja uma vaquinha também, ele não é necessariamente, não está na mesma categoria de você falar de uma vaca que já tem uma certa idade. É a mesma coisa, eu falar de vocês, então os alunos de pós-graduação da Copets, eles estão num nível muito superior a alunos que fazem um curso semelhante em outra instituição, certo? Não é assim? Ou seja... É evidente. Com certeza, vocês têm um valor agregado muito maior em termos de conhecimento, e a mesma coisa com os ativos biológicos. É o caso do que o Eduardo comentou dos peixes, por exemplo. Então, você tem os diferentes tipos de tanque, né? Então, esse tanque aqui é para peixe com tal idade. Então, você tem um valor justo ali. E você vai agrupando eles para você poder mensurar, facilitar a mensuração desse valor justo desses diferentes tipos de, digamos assim, como eu posso falar, de tipos, de qualidade ou momento no qual se encontra esse ativo biológico, né? Ó,
A entidade, então, ela tem que identificar os atributos que correspondem aos atributos usados no mercado como base para a fixação de preço. Então, eu estou falando assim, ó, então, por exemplo, o caso da vaca, por exemplo, do gado, a gente vende normalmente, não vou falar de raça, claro que a raça também leva em consideração, mas vamos pegar assim, você está comprando gado sem uma raça específica ou uma raça comum aí, não conheço de raça, mas você tem aquele gado que ele tem tanto, ele vai medir por peso, tá? Então, como é que o mercado atribui preço? Normalmente por peso, e você tem o valor da arroba. A gente tem a cotação aqui do interior, tem a cotação de São Paulo, tem a cotação lá dos Estados Unidos. Você tem uma espécie de bolsa de valores que dá a cotação do animal. Então, você sabe mensurar o valor justo dele ali com segurança, porque você tem uma cotação específica para isso, tá? Ó, e aí ele fala dos custos. Os custos podem, algumas vezes, aproximar-se do valor justo, particularmente quando... Então, ele fala aqui, o custo de aquisição, às vezes não só se aproxima, mas às vezes é o mesmo. Às vezes o custo de aquisição é o mesmo que o valor justo, mesma coisa. Ó, por exemplo, uma pequena transformação biológica ocorre desde o momento inicial, por exemplo, muda plantada no período imediatamente anterior ao de encerramento das demonstrações contábeis ou gado recém-adquirido, né? Ou seja, o que acontece? Você teve lá o seu custo de aquisição, a gente já falou que tem que ser valor justo, mas você apurou isso na data de aquisição. Você comprou um gado lá. Só que assim, cara, você comprou em novembro, de novembro até dezembro, ou você comprou em outubro até dezembro, na data do fechamento do balanço, a diferença é tão minúscula, tão pequena entre um e outro, que você não vai ter diferença entre aquilo que você pagou na aquisição e o seu valor justo que você tem agora, tá? Então, aí entra a questão relação-benefício. Nem valeria a pena você querer mexer com esse valor justo. Ó, ou não se espera que o impacto da transformação do ativo biológico sobre o preço seja material, né? Então, por exemplo, para o crescimento inicial da plantação de pinos, cujo ciclo de produção é 30 anos. Então, se você tem lá um determinado pinos, a gente tem muito esse pinos na Europa, que ele leva 30 anos para ele ficar pronto, ou no estágio para você cortar, né, para você poder vender ele. Putz, imagina, 30 anos você controlando aquela floresta. Então, um ano não representa praticamente nada. A evolução, a mudança do valor justo de um ano, né, vou falar assim, principalmente no começo, com relação à maturação total desse produto, cara, é muito pequena, tá? É muito baixa essa variação. Tá? Então, nesses casos, a gente nem vai perder tempo querendo buscar essa apuração, essa mensuração de valor justo, porque seria imaterial, seria irrelevante, tá? Bom, ó, ativos biológicos são muitas vezes implantados na terra. Por exemplo, árvores de floresta plantada, tá? E pode não existir mercado separado para esses ativos específicos, mas pode existir mercado ativo para a combinação deles, isto é, para os ativos biológicos, terra nua, com melhoria como um conjunto. Por exemplo, a gente falou de silvicultura lá atrás, né? O que é silvicultura? Pelo conceito que eu tinha pesquisado aqui, é justamente uma espécie de reflorestamento. Então, você tem ali a sua floresta, você reflorestou, você está lá, só que assim, você vai fazer o que com aquela floresta? Você não pode vender, você não pode fazer nada, tá? Então, a floresta em si, as árvores que você replantou, elas por si só, elas não vão agregar nada para você em tese, né? Agregar Professor, não é assim. pode sim. Oi? Tem um crédito acho que tem um crédito de área verde. Não, tem. Não, mas aqui o que eu quero dizer é, você está correto, perfeito. Mas eu quero dizer assim, é diferente eu fazer uma plantação de cana e eu vou vender a cana, entendeu? Aqui, entendeu? Aqui o que eu quero dizer é assim, vamos supor, você faz um reflorestamento, às vezes por obrigação, enfim, né? Mas ali, aquele reflorestamento, você não vai negociar o reflorestamento em si, entendeu? Mas você pode negociar não só as árvores que você replantou, mas a própria terra que você fez. É nesse sentido que ele diz. Ó, vamos voltar. Ó. Então, ativos biológicos são muitas vezes implantados na terra.
Pode não existir mercado, ó, separado para as árvores, para aquilo que você colocou, certo? Porque, de repente, você não pode vender. Então, para a árvore propriamente dita, você não vai ter mercado, mas pode existir mercado para a combinação deles. Então, para a árvore que você plantou, mais a terra e mais as melhorias que você fez. Opa! Né? E mais essa melhoria que você fez. Agora, dentro desse conceito, aí, essa linha que você está falando, né, Alex, a gente tem, sim, benefícios que podem ser gerados. Então, eu tenho a gente tem esse, digamos assim, esse prêmio, esse cadastro pela quantidade de verde, de reflorestamento que você faz. Isso pode te ajudar lá como é que se diz? Na emissão de gás carbônico, né? É CO2, né? Esqueci, crédito de carbono, isso poderia de alguma maneira te ajudar, né? Gerar crédito de carbono. Então, ele tem outros benefícios que ele vai fazer para você. Então, você pode ter selos, né? Digamos, de reflorestamento, tal, que vai trazer benefício para você. Tá? Então, isso são benefícios que viriam a partir desse reconhecimento, mas pensando naquele gasto, naquela árvore que você plantou, ela propriamente dito pode não te trazer benefício, mas o conjunto sim. Ó, a entidade pode usar informações sobre ativos combinados para mensurar o valor justo desses ativos biológicos. Então, por isso que ele fala que a gente pensa ali em conjunto, porque individualmente não traz, mas o conjunto traz. Então, como é que eu vou medir o valor justo desse ativo biológico se eu não consigo mensurar ele individualmente? Então, eu vou lá e penso no conjunto. Uma vez pensando no conjunto, eu vou medir esse valor justo e aí eu consigo ter uma noção de como ou a forma como eu deveria fazer essa mensuração posterior. Apurar esse ganho ou perda de valor justo, tá? Por exemplo, o valor justo da terra nua e da terra com melhorias pode ser deduzido do valor justo dos ativos combinados, visando obter o valor justo do ativo biológico. Né? Eu teria que fazer aí uma proporção, o que ele está sugerindo aqui é uma proporção para a gente saber esses ativos biológicos que a gente colocou lá nessa terra aí, né? Nessa terra nua, no caso. Tá bom? Deixa eu só me situar aqui. Muito bem. Estamos praticamente na metade aí, hein, pessoal? Bom, vamos lá. Então, o ganho ou perda, aqui, Alexa, que você tinha me perguntado, vamos ver se eu respondi certo, né? Você fez a pergunta, vamos ver se eu falei certinho para você, vamos ver. Vai que eu falei errado aí, né? O ganho ou a perda proveniente da mudança de valor justo menos a despesa de venda, reconhecido no momento inicial até o final de cada período, deve ser incluído no resultado do exercício que tiver origem. Então, tive ganho na aquisição, nas mensurações posteriores, ganho ou perda, né? Então, ele fala, tem que ser incluído no resultado, primeira coisa, como eu tinha dito a você, e segundo, no exercício, princípio da competência. Então, a gente tem que atender, vai para resultado, conforme o princípio da competência. A perda pode ocorrer no reconhecimento inicial de ativo biológico, porque as despesas de venda são deduzidas na determinação do valor justo. Então, como eu disse a vocês também agora há pouco, tá? E ele fala do ganho. O ganho pode originar-se no reconhecimento inicial do ativo biológico, como quando ocorre o nascimento do bezerro. Então, vamos separar. Eu posso ter ali a seguinte situação. Eu tenho um determinado... No momento da aquisição, eu falei para vocês que eu posso gerar um ganho ou uma perda, certo? Então, isso pode acontecer. Essa é uma situação comum. Eu posso pagar mais ou menos que o valor justo, além de ter que considerar já na aquisição inicial essas despesas de venda. Você fala, mas peraí, eu não estou vendendo, eu estou comprando. Então, mas para medir o valor justo, é o valor lá justo menos as despesas de vendas. A diferença entre esse valor e o que você efetivamente está pagando é um reconhecimento de ganho ou perda de cara. E o segundo ponto, olha o que ele diz aqui, né? Então, o ganho pode originar-se no reconhecimento inicial de ativo biológico, como quando ocorre o nascimento de bezerro. Então, imagina, eu falei para vocês, eu tenho lá, comprei 5 galinhas, eu tenho o custo delas.
e depois eu passo a ter 30 galinhas, 35. Devia ter, na verdade, umas 45, mais ou menos. Pergunto, de onde vieram essas 40 galinhas? Como é que eu contabilizo essas novas 40 galinhas? Eu vou ter que debitar lá ativo biológico, se for ativo biológico, e creditar ganho, né? O ganho, tem que creditar ganho, por quê? Porque está aumentando o seu... Há uma diferença aqui, hein, pessoal? Hoje, esse CPC aqui, vocês estão vendo que ele está falando que é para registrar no resultado. Tá claro isso? Então, houve esse ganho, registro no resultado, perfeito? É o que nós vemos aqui no slide. Antes, e se você vai olhar a legislação, ele dizia, se eu não me engano, tem até livros do professor, como é que chama? Marion, que são antes das normas, tá? Que ele falava o seguinte, que esses ganhos, por exemplo, de nascimento de animal, esse tipo de coisa, ele deveria ser reserva de capital. Tá? Ele teria que ser reserva de capital. Bom, o que é uma reserva de capital, pessoal? Vocês sabem o conceito de uma reserva de lucro e uma reserva de capital? Sabem diferenciar uma da outra? Não. Só sei que vai lá no PL, não sei não. Lá no PL, né? A reserva funciona assim, ó. A reserva de lucro, ela é proveniente do lucro. Então, você teve o lucro, você vai pegar aquele valor, ao invés de distribuir, aumentar a capital, você vai deixar ele reservado, tá? Você vai fazer uma reserva. E aí uma coisa que é bem importante, gente, que quando a gente faz essa chamada reserva, nós não estamos deixando aquele dinheiro guardado no caixa, tá? Porque às vezes você nem tem aquele dinheiro no caixa. A reserva, na verdade, eu estou deixando ativos na minha empresa, tá? Que eu não estou distribuindo. Então, estou deixando ativos na minha empresa. Por exemplo, eu estou deixando de distribuir para o sócio. Consequentemente, ele está reservado porque você está deixando de constituir ou de tirar dinheiro do seu caixa. Agora, a reserva de lucro, desculpa, a reserva de capital, ela existe pelo seguinte. Vou falar o conceito dela quando a gente pensa nas ações. Então, imagina que você vai lançar ações, que é a origem inicial dela. Quando você tem ações que você vai lançar no mercado, vamos imaginar que o valor de face dessas ações é R$1.000. Estou chutando, tá? Uma certa quantidade dá lá R$1.000. Você vai fazer o IPO. Só que quando você chega lá, todo mundo aí fica louco, acha que aquela empresa vai arrebentar, em vez de 1.000, paga 1.200. Entenderam? Então, veja, as ações elas estão contabilizadas por R$1.000. Agora, de onde vem esses 200? O que eu faço com esses 200? Porque esse 200 eu vou ter que debitar caixa e vou creditar o quê? Vou ter que creditar a reserva de capital. Bom, quando a gente pensa na reserva de capital, a gente já falou que toda vez que vai para resultado do período, eu tenho duas coisas. Eu tenho o reconhecimento da receita e, pelo princípio da competência, o confronto. Então, eu tenho a receita e tenho o custo correspondente. Por que esses itens que eu falei para vocês da reserva de capital, eles não vão para receita? Justamente porque você não tem um custo correspondente. Você tem um ganho nessa emissão de ações, mas você não teve custo para aquilo. Aquilo veio por meio do leilão. Então, a gente vai reconhecer como reserva de capital. Esses casos que a gente tem aqui no nascimento, né, desses animais, o que ocorre? Antes, a contabilização era reserva de capital. Por quê? Porque aumentou seu patrimônio, mas qual foi seu esforço de fazer? De ter esse, digamos assim, esse aumento aí no seu rebanho. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Primeiro, eu vivia sozinho, certo? Era solteiro, vivia sozinho, tal. Aí o que acontece? Eu vou lá, né? Vou lá e casei. Casei, lascou. Quando eu casei, veja que a minha família aumentou, porque aí a minha família não é só eu. Aí, na verdade, eu constituí a família, tá? Então, eu fui lá, eu fiz essa opção. Aí, depois, nasce o nosso filhotinho,
né? Nasceu lá o Titão, o Tiago, o Titico, hoje eu chamo ele de Titico. Nasceu meu Titico lá, certo? O que acontece? Reserva de capital. Antes, hoje, receita. Então, o Tiago, né, para mim, é uma receita na minha contabilidade. Por quê? Porque ele aumentou, digamos assim, meu patrimônio. E, em tese, eu não tive um custo para gerá-lo, no bom sentido, né? A gente tem o custo, a despesa para manter daqui para frente, mas não lá na geração. Claro, estou dando exemplo do nosso filho, né? Quando a gente pensa na nossa família, mas quando você está pensando lá no gado, quando você está pensando lá no... você tem um gatil, por exemplo, você vende gato, pensando nos meus gatos. Cara, você compra uma matriz, tá? Você compra o macho e a fêmea, e eles vão cruzar e vão dar filhotes. Como é que você contabiliza esse filhote? Se você não comprou o filhote. Então, você tem aí um ganho, você tem uma receita aí, tá? É basicamente assim que a gente vai fazendo. Então, você tem lá um canil, você vende o cachorro, mesma coisa, tá? Eles vão se reproduzindo, você vai ter o ganho aí. Tudo bem, pessoal? Até aí? Dúvidas, certezas? A gente está bem na metade aí dos slides. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Tá. Nós temos mais 20 minutinhos, né? Tá bom. Pessoal, eu vou finalizar, acho que esse tópico aqui para não entrar no próximo, tá bom? Não falta muito, deixa eu só ver aqui. Isso. Então, falamos aqui do ganho e perda. Ó, então, ó, o ganho e a perda proveniente, então, desse reconhecimento inicial aqui, desse produto, tá? Agrícola ao valor justo, menos deve ser incluído no resultado do período em que ocorrer. Acho que ele repetiu, não foi isso? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Não. Bom, o ganho ou a perda pode originar-se no reconhecimento inicial do produto agrícola. Que aqui ele está falando do produto agrícola. Aqui ele está falando de valor justo e tal. Então, vamos lá. O ganho ou a perda proveniente, então, do reconhecimento inicial do produto agrícola ao valor justo, produto agrícola ao valor justo, menos as despesas de venda, deve ser incluído no resultado do período em que ocorrer. Então, aqui a gente também tem a mesma coisa. Então, na hora que eu vou reconhecer esse produto agrícola, que ele vai lá para o meu estoque, menos as despesas de vendas, ele pode gerar uma perda ali, naquele momento, tá? No momento em que eu vou fazer o reconhecimento inicial lá no meu estoque. O ganho e a perda, então, pode originar-se no reconhecimento inicial do produto agrícola como resultado da colheita. Vejam a diferença desse slide aqui para o anterior, ó. O ganho pode originar-se no reconhecimento inicial quando ocorre o nascimento. Aqui ele fala, ó, justo inicial e ao final de cada período, tá? E ao final de cada período. Então aqui ele fala, ó, o ganho e a perda proveniente do reconhecimento inicial do produto agrícola. Por que inicial? Porque é só naquele momento, gente. Aqui no produto agrícola você não vai ter o valor justo posterior. É só naquele momento, porque depois é estoque. Tá? Então, essa é a diferença desses dois itens que a gente está vendo aqui. Tá? E há uma premissa de que o valor justo dos ativos biológicos pode ser mensurado de forma confiável. Então, a gente sempre, quando pensa em termos de valor justo, pessoal, nós temos que pensar, como eu diria, que o valor justo ele é mensurado com segurança. Se, por algum motivo, não puder mensurar com segurança, a gente tem que ir para outro caminho. Então, a gente sempre não. Então, há uma premissa de que isso pode ser feito. A tal premissa pode ser rejeitada caso o ativo biológico, no caso do ativo biológico, o valor deveria ser cotado pelo mercado, porém este não tem o disponível e as alternativas para mensurá-los não são claramente confiáveis. Então, nesse caso, pessoal, então nessas situações o ativo biológico deve ser mensurado ao custo, menos qualquer depreciação, perda por irrecuperabilidade acumulada. Então, a gente sempre entende que há uma forma de você mensurar o valor justo. Tem determinadas situações, como ele diz, a tal premissa pode ser rejeitada no caso do ativo biológico, cujo valor deveria ser cotado pelo mercado. Então, gado, tá? Gado, normalmente, você vai cotar pelo mercado. Vamos imaginar que, por algum motivo, você não tem aquela cotação do mercado. Então, aí o seu valor justo fica prejudicado. Aí eu vou ter que fazer outro procedimento,
vou ter que analisar outro procedimento para fazer essa mensuração do valor justo. Por exemplo, ó, eu não tenho a cotação do mercado, mas eu sei que esse tipo de boi, você tem uma publicação específica que está falando que aquele tipo de animal que você está negociando ou que você está mensurando o valor justo, ele consegue realmente te dar um parâmetro de valor justo confiável. Se você não tem, cara, esquece o valor justo, você tem que ir para o custo de aquisição. Tá? Esse é o processo que ele vai falar aqui. Né? Então, vou mensurar valor justo. A gente parte da premissa que é possível. Se não é possível, vejo outra forma de mensurar o valor justo. Não é possível, custo de aquisição. Tá? Ó, então, quando o valor justo desse ativo se tornar mensurável de forma confiável, porque, veja, a gente vai ter esse valor, esse ativo biológico, ele vai durar um tempo com a gente. Então, se no momento eu apurei pelo custo porque não é confiável, em algum momento, se ele se tornar confiável, então eu passo a mensurar novamente pelo valor justo. Tá? Então, no momento inicial, não é mensurável, passo para o custo. Depois, esse procedimento se torna mensurável, então eu passo a mensurar de novo pelo valor justo. Gente, aqui uma parte, tá? Se a gente for pensar do ponto de vista fiscal, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você está mensurando, você está no lucro presumido, que dá um tratamento específico para valor justo, né? E você depois foi para o lucro real. Você está fazendo a contabilidade do mesmo jeito, mas nessa mudança de tributação, você tem ali alguns aspectos que devem ser considerados, tem que tomar bastante cuidado, porque não sei, não me lembro agora se é o caso do valor justo, mas tem determinados itens que você tem lá, que ele não está realizado, que se você, na hora de mudar de regime tributário, você tem que realizar de uma vez. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de procedimento que pode ocorrer, tá? E quando o ativo biológico, então ele no ativo não circulante, satisfizer os critérios para ser classificado como mantido para venda, automaticamente a gente presume que ele tem um valor justo para ser mensurado de forma confiável. Tá? Isso significa que eu tenho um ativo biológico, mas eu decidi vender, eu tenho que fazer essa classificação para o ativo não circulante mantido para venda. E esse CPC 31, acho que é o próximo que a gente vai ver, ele diz que a gente tem que mensurar esse ativo disponível para venda como valor justo, tá? Então, está supondo que você consiga mensurar. E a presunção desse item anterior pode ser rejeitada. Quando ele fala rejeitada, pessoal, é porque assim, eu vou fazer, não consegui, ou ele é rejeitado por conta do processo, eu tenho que mensurar pelo custo, basicamente. Ó, somente no reconhecimento inicial. A entidade que tenha mensurado previamente o ativo biológico ao seu valor justo, menos a despesa de venda, continuará a mensurá-lo assim até a sua venda. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Mensurei uma vez, vai até o final com um valor justo. Tá? Eu acho que esse aqui é o último, então, pessoal, para a gente não entrar na subvenção. A não ser que vocês queiram aí, tá? Ó, em todos os casos, então, a entidade deve mensurar o produto agrícola no momento da colheita ao seu valor justo, menos as despesas de vendas. Nós estamos falando, ó, a entidade deve mensurar o produto agrícola no momento da colheita, é aquilo que o Alex tinha perguntado. Mensurar no valor justo, menos despesa de venda. Então, é na hora que eu estou cortando, na hora que eu estou colhendo, na hora que eu estou abatendo, porque isso vai entrar para o meu estoque. Então, este pronunciamento assume a premissa de que o valor justo do produto agrícola no momento da colheita pode ser sempre mensurado de forma confiável. Então, é uma premissa deste CPC aqui. Então, ele entende que você sempre consegue mensurar. Ó, na determinação do custo, da depreciação e da perda por irrecuperabilidade, então a entidade tem que considerar os pronunciamentos CPC 16, imobilizado, enfim, tá? E aqui a gente entra aí em subvenção. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Subvenção. Tem bastante coisinha ainda, pessoal. Faltam 10 minutinhos. Vocês querem parar por aqui, pessoal? Para a gente não entrar... Na semana que vem a gente avança, né? Porque para... Oi? Top agora. Alex, esse material está previsto 2 aulas para falar sobre isso, tá? Mas não é que assim, a gente fala que não, mas depois chega na semana que vem, a gente fica falando tanto que a gente fica a aula toda, né? Mas assim, falta poucos slides, pouco comparado com o total, né?
para a gente falar. Então, muito provavelmente semana que vem a gente começa esse CPC e termina com um outro CPC, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então a gente finaliza aqui, ó, a gente começa na semana que vem em subvenção governamental, tá? Porque faltam aí 12 minutos, não vai dar tempo de falar os dois, tudo bem? Tudo bem, Daiane? Hoje você, deixa eu ver, hoje a Daiane, não, tem a Daiane e a Darlene, nós temos as duas aí, elas que definem, né? A mulherada que define. Tá bom, pessoal? Bom, então, gente, queria agradecer todo mundo aí, vou encerrar a aula aqui, tá? Ou melhor, vou encerrar a gravação, então, bom descanso para todos aí, tá bom?